Bem, o que eu sinto neste momento é que Roger Schmidt está completamente perdido na equipa do Benfica. Eu acho genuinamente que neste Benfica não existe projeto. Não existe um projeto sólido com a direção, com o presidente, com o treinador e falta essencialmente uma linha guia na cabeça do Roger Schmidt. Primeiro quer-se muito apostar na formação e apostar na formação é que é o caminho. Depois, afinal, o caminho é contratar muitos jogadores. Depois, queremos aquele jogador que custa 20 milhões e que me encanta profundamente, mas no mercado a seguir ou na época seguinte, esse jogador já não é assim tão brilhante e já passa ao lado daquilo que é o objetivo e a equipa de Roger Schmidt. E portanto, eu acho que existe um projeto ou não existe um projeto e existe falta de identidade no Benfica. O plantel do Benfica neste momento, e é o que eu sinto, é que é um conjunto de jogadores perdidos que não tem ninguém ao leme. Claro que o problema não é só o Roger Schmidt, o problema começa na direção, não é? Como já disse, mas é inegável que o trabalho de Roger Schmidt com o plantel mais, não mais caro, mas o plantel que teve mais investimento na Liga é muito mau. É francamente mau. Embora o título na primeira época, o resto do trabalho, e a partir daí, o trabalho de Roger Schmidt tem sido muito mau. E eu acho que uma das análises que nós podemos fazer relativamente a isso é mesmo se nós começarmos por perceber que muitas contratações que foram feitas por Schmidt mostram a ausência de projeto e a ausência de linha guia de Roger Schmidt durante estas épocas e durante este tempo. Vamos então iniciar por analisar isso e começamos pela época 22-23, em que o Benfica gasta 114 milhões em entradas. E com estas entradas nós podemos ver aqui, e estes valores são todos Transfer Market, portanto não sei se estão corretos ou não, isto provavelmente tem add-ons aqui pelo meio, mas são os valores de Transfer Market e portanto, por exemplo, Enzo Fernandes não entrou por 44 milhões logo no Benfica, isto tem a ver com alguns bónus da transferência, mas o que é certo é que Enzo Fernandes, David Neres, Orsnes, João Vitor, 9 milhões e meio, Sheldrup, Ba, Tengsted, Musa e Draxler foram as primeiras contratações de Roger Schmidt neste mercado de transferências e no seu primeiro ano de Benfica. Como nós podemos ver, na época seguinte, nós temos então mais entradas e mais 100 milhões em entradas. Destes 100 milhões, temos Cockchu, temos Artur Cabral, mais um ponta de lança, por 20 milhões. Marcos Leonardo, mais um ponta de lança, por 20 milhões. Jurasek, mais um lateral esquerdo. Trubin, Prestiani, Bernat. E já neste mercado, portanto no mercado imediatamente seguinte, nós temos saídas de jogadores que no primeiro ano de Schmidt foram contratados por ele, no ano seguinte já não serviam. E portanto temos aqui exemplos não, os jogadores que de facto entraram e que saíram na época seguinte foram Musa, João Vitor e Draxler. E nós podemos ver que no total já temos aqui um acumulado de 15 milhões de jogadores que vinham com um objetivo e que acabaram por não o cumprir. Em especial nós conseguimos observar aqui João Vitor, que é o que nos chama mais a atenção, que custou 9 milhões e meio, e um jogador de 9 milhões e meio que não vinga, é claro que vai ser muito falado. Na época seguinte, 24-25, nós conseguimos observar facilmente mais 41 milhões e meio de entradas, até ao momento, portanto nós estamos a falar até ao dia de hoje. E até ao dia de hoje temos as entradas de Pavlidis, mais 18 milhões noutro ponta de lança, Rolaiser, que não entrou neste mercado, mas o Benfica contratou, ou seja, estava emprestado e agora está em definitivo. Best por 8 milhões, Carreras também a mesma história do Rolaiser, portanto já estava na equipa do Benfica na época transata e nesta época foi contratado em definitivo. E Leandro Barreiro, que pelos vistos veio a custo zero para o meio campo do Benfica. E neste mesmo mercado já temos aqui a libertação de mais alguns jogadores, que são eles até ao momento. Tengsted, que está emprestado, custou 7 milhões. Temos Jurasek, que é um lateral esquerdo de 14 milhões
de euros que não jogou. Eu não me lembro do Jurasek fazer muitos jogos pelo Benfica e os poucos que fez não conseguiu vingar. Depois temos então David Neres, que é mais uma questão de estudo. David Neres foi aquele jogador que chegou ao Benfica com muito nome e vinha com um propósito. No primeiro ano, ou seja, no ano em que o Benfica é campeão, ele até acaba por ter alguma preponderância, mas a partir daí para a frente, David Neres não calça. David Neres vai embora, David Neres não é uma das primeiras opções e muitas vezes nem sequer a segunda opção é. Daí que tenha resultado neste divórcio entre Roger Schmidt e David Neres, porque Schmidt primeiro queria muito, depois se calhar já não queria, se calhar nunca gostou bem de David Neres e David Neres acaba por sair e era uma contratação também de 15 milhões de euros. E o outro jogador que está na porta da saída é Arthur Cabral, que neste momento eu já estou aqui a contar como uma saída, porque tem-se falado muito nisso, mas ainda não é oficial até este momento. Mas a verdade é que também custou 20 milhões e portanto é mais uma contratação muito cara. E entretanto em 24-25 temos aqui saída de ativos que no seu total custaram 56 milhões e que não renderam nada desportivamente à equipa do Benfica. Por isso mesmo, se nós formos aqui analisar um bocadinho aquilo que foram estas contratações, nós podemos ver que o lateral esquerdo e os laterais esquerdos que foram chegando ao Benfica até ao momento, que foram estes 4 que vocês estão a ver, foram para suprir a saída de Grimaldo. E a verdade é que foram gastos 28 milhões até ao momento para conseguir render um jogador e ainda nenhum resultou a 100%. Portanto, tanto Carreras como Best, o Carreras ainda não demonstrou que vem para ser titular, inclusive na época passada chegou a jogar Auschwitz e o próprio Morato, e portanto invenções na lateral esquerda do Benfica. O Best é um jogador que até o momento ainda não se podem tirar conclusões, chegou há relativamente pouco tempo, fez a pré-época e o jogo oficial do Benfica até o momento, porque este vídeo está a ser gravado apenas a seguir ao Famalicão, portanto não uma jornada da Liga, mas este vídeo relata alguns daqueles que são os problemas do Benfica de há muito tempo para cá. Portanto não é este jogo que o Benfica fez em Famalicão não foi... antes estava tudo bem e agora está tudo mal. Não foi isto, foi um acumular de situações que mostra que realmente existe falta de planeamento e falta de projeto. E conseguimos ver ali o Bernat, que nunca sequer conseguiu jogar. Ele esteve emprestado e esteve lesionado a maior parte do tempo. E o Jurasek custou 14 milhões e nunca jogou. A outra posição que o Benfica está muito debilitado é de facto a posição de ponta de lança que nós conseguimos observar aqui, que Gonçalo Ramos saiu do Benfica e entraram para o substituir. Tengsted já saiu, Musa já saiu, Arthur Cabral 20 milhões, foi um jogador que nunca conseguiu impor o seu jogo e acima de tudo Arthur Cabral foi um jogador que demonstrou sempre não ser um jogador de 20 milhões e portanto a verdade é que também não conseguiu substituir Gonçalo Ramos. Marcos Leonardo é outro dos tais jogadores que entrou neste caso no mercado de janeiro, portanto teve 6 meses de Benfica, jogou muito pouco e hoje em dia continua no plantel, ainda não conseguiu pegar destaque, mas também custou 18 milhões e entretanto já se contratou Pavlidis por mais 18 milhões e portanto Pavlidis é outro que também não dá para comentar porque chegou agora, ainda só fez um jogo oficial e a pré-época foi bastante positiva, embora a pré-época valha o que vale, mas foi um total de 68 milhões, portanto praticamente 70 milhões de euros para substituir um jogador e até agora ainda não conseguiram encontrar o jogador ideal. Portanto, podemos chegar à conclusão que no Benfica, para substituir 2 jogadores, foram gastos cerca de 100 milhões. E substituir 2 jogadores utilizando uma verba de 100 milhões e mesmo assim não conseguir contratar um substituto ideal é de facto um mistério que tem que ser estudado, porque é muito difícil que isto aconteça. 100 milhões de euros em jogadores e até agora ainda não apareceu um. Se quiserem dos 100 milhões descontamos 20 do Pavlidis e ficamos com 80. Mas a verdade é que em 3 jogadores para essa posição de ponta de lança foram gastos 60 milhões. Se o Benfica conseguisse canalizar bem as transferências, se calhar não teria sido este descalabro todo em termos financeiros. Nós podemos ver aqui que nas 3 épocas de Schmidt foram gastos 250 milhões, que dá uma média de 84 milhões por época. É imenso, especialmente para aquilo que o Benfica tem vindo a conseguir alcançar com esta fórmula.
e portanto parece-me que tem sido mesmo muito curto. E o total gasto em jogadores flops, entre aspas, porque não são 100% flops, David Neres teve a sua importância, mas jogadores que hoje Schmidt contrata pensando que são bons, amanhã se calhar já não são e acaba por vendê-los. Nós temos aqui uma verba de 71 milhões. É muito para uma equipa portuguesa em jogadores que não conseguem render. Vejo também muita gente a comparar e achei uma comparação interessante porque é aquele que para mim é o melhor projeto em Portugal. A ausência de sucesso de Roger Schmidt na segunda época com a ausência de sucesso de Ruben Amorim na terceira época de Sporting. E a verdade é que eu achei interessante esta comparação e achei que a devia trazer aqui porque são comparações descabidas e que não fazem o mínimo sentido porque são situações completamente diferentes. O projeto que o Sporting está a construir é um projeto que tem tido alguns altos e baixos, mas a verdade é que é um projeto que está a ser construído com uma linha guia e com cabeça, tronco e membros. É um projeto que começou por uma formação tática, com certas dinâmicas, com certos jogadores, e tem vindo a ser construído aos poucos. Aquele ano, que é o ano mais atípico de Ruben Amorim, é um ano que acontece por alguma falta de planeamento relativamente às saídas e às entradas que vieram substituir esses jogadores, mas foi algo que também conjugado com resultados menos positivos no início da temporada e que resultaram num ano pior. Mas eu acho que esse foi um baixo em muitos altos que tem tido o projeto. Como nós podemos observar aqui, na época 2021, o Sporting gasta 42 milhões em jogadores. E portanto nós conseguimos ver aqui entradas de Paulinho, de Pedro Gonçalves, Tabata, Fedal, Nuno Santos, Antunes, Adan, João Pereira, João Mário, Pedro Porro, que o dinheiro foi gasto a posteriori porque estes 8 milhões foi quando o Sporting contratou Pedro Porro ao City, porque Pedro Porro na primeira temporada estava emprestado, e depois temos Mateus Reis que veio a custo zero do Rio Ave. E todos estes jogadores tiveram uma preponderância gigante no ano do título e mesmo na época seguinte. E portanto, época 2021, 2022, todos estes jogadores foram utilizados e tiveram a importância que era suposto terem durante esta época. E portanto, na época 21-22, o Sporting gasta mais 40 milhões e contrata mais jogadores que até hoje têm tido importância muito grande no projeto. Porque temos o Garte, que apenas saiu, assim como a maior parte dos jogadores deste Sporting saiu, não por flopar ou não por ser um jogador que afinal já não conta para o treinador, mas sim por terem rendido muito e por terem sido contratados por outros gigantes europeus. Marcos Edwards é um jogador que tem tido muita importância, especialmente no campeonato, no segundo campeonato de Amorim teve uma importância gigante, embora alguns altos e baixos. Tem sido um jogador que tanto vai muito lá acima como vai muito cá abaixo, neste momento está muito lá em baixo, mas não deixa de ter sido um jogador com uma importância gigante no Sporting Clube Portugal. Depois temos ali Ricardo Gaio, que é um jogador muito questionável no universo Sporting, mas que a verdade é que a contratação dele foi com um propósito, e esse propósito tem sido cumprido, melhor ou pior, mas a verdade é que continua no plantel do Sporting. Ruben Vinagre foi até hoje talvez a pior aposta de Ruben Amorim, e a verdade é que custou 10 milhões de euros e portanto foi um jogador que custou muito dinheiro para aquilo que rendeu, embora também não tenha tido grandes hipóteses, mas é um jogador curto para aquilo que era suposto ter acontecido em Alvalade. Depois temos aqui Pablo Sarabia, que foi um empréstimo que custou cerca de 2 milhões ao Sporting na altura, a sua taxa. Islam Slimani foi um regresso a custo zero e foi outro dos erros de Amorim, portanto o Slimani desportivamente ok, mas penso que confusões dentro do clube acabaram por ditar a sua saída, e Gonçalo Esteves, que também foi um jogador que nunca deu o que se esperava dele e portanto acabou por sair. Na época seguinte nós temos aqui se calhar a pior época de Sporting e a que foi um descalabro maior por parte do Sporting Clube Portugal, e temos aqui os valores foram 53 milhões em entradas, mas entraram muitos jogadores que não contavam. Entrou Santo Just, que embora as lesões é um jogador que já teve a sua importância e é um jogador muito positivo para o Sporting, é muito bom jogador, mas as lesões não permitem mais e portanto parece-me que se está a aproximar a reta final de Santo Just no Sporting. Diomande, que é neste momento o patrão da defesa do Sporting. Sotiris, que foi, enfim, outro dos erros da Amorim, embora um erro de 4 milhões. Morita,
Trincão, Artur Gomes, que também foi outro dos tais jogadores que pouco jogou no Sporting, Rochinha tal e qual, Bellerin a mesma coisa, Franco Israel veio para guarda-redes suplente e acabou até por ter muito protagonismo na última época face à lesão da Adam, e Tão Longo, que também chegou, enfim, ninguém percebeu muito bem porquê, mas chegou e já foi embora, ou está em vias disso. Portanto, saídas de apostas falhadas por parte de Amorim. Nesta época tivemos Tabata, entre aspas, porquê? Porque Tabata é aquele jogador que, tendo em conta a função para a qual ele foi contratado, serviu muito bem. A verdade é esta. Agora, podemos considerar flop porque não é flop no erro, no sentido de se ter uma expectativa muito grande e ele não ter rendido isso. É mais flop no sentido de não ter sido titular indiscutível do Sporting, nem pouco mais ou menos, embora a função dele nunca tenha sido perfeitamente essa. E temos Ruben Vinagre, que é indiscutivelmente um dos casos mais misteriosos deste Sporting. Depois, na época 23-24, nós podemos ver as entradas do Sporting, mais 64 milhões, Gyökeres, Yulman, Fresneda, Koba e Pontelo. Pontelo foi um jogador que veio para dar alguma profundidade, sem grande estudo, parece-me a mim. Koba veio do Estoril, se calhar até, parece-me a mim também, para libertar algum espaço para Mateus Fernandes poder jogar com muita regularidade no Estoril e para Koba, por isso mesmo, encaixar no Sporting. Ou seja, foi quase Koba veio para o Sporting para Mateus ter espaço no Estoril, portanto foi aqui quase uma troca. Yulman e Gyökeres não precisam de apresentação, portanto toda a gente viu aquilo que eles renderam na última época e já estão a render nesta. E sobra-nos Fresneda, que Fresneda vai um bocadinho num caminho parecido com aquele Ruben Vinagre, mas Fresneda continua no plantel e Amorim continua a acreditar nele. É um miúdo muito novo, embora o preço que tenha custado, e parece-me perfeitamente que Ivan Fresneda ainda vai a tempo de brilhar neste Sporting, mas até ao momento é um jogador que ainda não rendeu aquilo que custou. No entanto, neste mercado tivemos também um bocadinho a limpar da casa de Amorim, e limpou a casa com 13 milhões em apostas falhadas. Portanto, Artur Gomes acabou por sair, só Tiris também, Tão Longo, tal e qual, Rochinha, Artur Gomes, Bellerin e Gonçalo Esteves. Foram os jogadores que acabaram por sair do Sporting neste mercado e que no seu total custaram 13 milhões, embora sejam jogadores que não renderam, que tinham a render, foram sempre jogadores que nunca foram, o objetivo da contratação deles nunca foi serem os melhores jogadores do plantel, foi compor plantel, foram jogadores para dar alguma profundidade e algum tipo de alternativa para descansar os jogadores principais. E portanto não vejo qualquer tipo de problema na maior parte destes jogadores, e aquele que me continua a fazer mais confusão neste projeto do Sporting foi mesmo o próprio Ruben Vinagre, que saiu no mercado anterior. Portanto, na época 24-25, que é a época presente, nós temos 20 milhões em entradas até ao momento, e fala-se bastante agora em Maxi Araujo, que parece-me que é um jogador bem contratado por parte do Sporting, até porque o Sporting tem estado a fazer algumas contratações muito estudadas. O Sporting não contrata um jogador que analisou há uma semana ou duas. Estão a haver meses de análise por parte do scouting Ruben Amorim e toda a sua equipa técnica, e portanto não me parece de maneira alguma que este jogador seja diferente. Aquilo que está a acontecer no Sporting é: eu quero este alvo e eu vou buscar este alvo, custa aquilo que custar. É isto que está a acontecer no Sporting neste momento, e o que aconteceu no Sporting durante muitos anos foi: eu quero este alvo, depois o clube a quem o Sporting quer contratar o jogador diz que não, e o Sporting não insiste, troca de alvo e contrata outro jogador, nada a ver. Sempre que o Sporting levava uma nega no mercado, acabava por ir por uma opção alternativa e acabava por correr mal. E isto foi durante muitos anos os mercados do Sporting. Parece-me que isso está diferente, e portanto neste mercado Debast e Kovacevic, que até ao momento ainda não conseguiram se calhar convencer todos os adeptos do Sporting. Parece-me que Zeno Debast, embora os erros na Supertaça, ele é um grande jogador, mas não vem para jogar na posição de central do meio. Debast tem que jogar, dada a sua formação a médio e dado todo o risco que ele mete no seu jogo, tem que jogar a central direito, não a central do meio. E Kovacevic, vamos ver o que é que vai sair dali. Esteve mal na Supertaça, esteve mal em alguns jogos de pré-época. Neste momento penso que Israel continua a ser superior ao guarda-redes que chegou neste mercado, mas Amorim logo verá isso. E saídas desses tais jogadores que vieram no último mercado por 5 milhões, portanto Pontelo e Koba, que vieram se calhar noutro sentido que não o de serem
titulares ou lutarem por um lugar na equipa principal, mas sim naquele prisma de profundidade. Com isto nós podemos ver que Amorim gastou cerca de 220 milhões em 5 épocas, que dá uma média de 44 milhões por época, e o total gasto em flops, entre aspas, foi neste momento de 33 milhões. E portanto, isto, claro, até o momento da gravação deste vídeo o mercado está aberto e pode haver alterações a qualquer momento, mas a verdade é que os números são estes. Portanto, o Sporting tem 33 milhões gastos em flops. Se formos comparar o Benfica de Schmidt com o Sporting de Amorim, nós podemos ver que o Benfica, 3 épocas, 250 milhões, média de 84 milhões por época, o Sporting 220 milhões em 5 épocas, média de 44 milhões por época, e portanto é sensivelmente metade daquilo que foi gasto pelo Benfica em média por época desde que Amorim está no Sporting, e os resultados, como nós temos visto, têm sido mais favoráveis à equipa de Amorim do que propriamente à equipa de Schmidt. Nós conseguimos também ver o total de gasto em flops, porque fala-se muito que o Sporting também tem flops, e tem, mas a verdade é que os flops de Amorim têm sido flops mais baratos, têm sido jogadores que não vêm com funções pelas quais o Benfica tem contratado os seus flops, entre aspas, por gastar 20 milhões em Artur Cabral, no mesmo mercado praticamente, ou no mesmo ano que gasta 20 milhões em Marcos Leonardo, e na época seguinte já está a contratar por mais 20 milhões outro ponta de lança, e contrata laterais por 14 milhões, e depois outro por 8 e outro por 6, e nenhum deles até agora rendeu. Acaba por ser difícil, e portanto daí que o Benfica tenha gasto mais do dobro daquilo que foi gasto pelo Sporting em contratações falhadas. Isto, claro, nós estamos a falar sobre jogadores que foram contratados pelos treinadores, porque é óbvio que um treinador que chega a um clube vai ter muitos jogadores que vieram de outros treinadores que não são jogadores que encaixam na mesma maneira de ver, e portanto o treinador pode acabar por mandar o jogador embora por não concordar com aquela contratação, ou por achar que não encaixa no seu modelo de jogo, nas suas dinâmicas, no seu estilo de jogo, e portanto é perfeitamente natural que aconteça uma razia no plantel se os jogadores que lá estiverem não forem escolhidos pelo treinador. Agora, se os jogadores foram todos escolhidos pelo treinador e esses jogadores no mercado seguinte já estão na porta da saída, é porque alguma coisa se passa, e parece-me a mim que no Benfica é isto que se passa, é uma falta de coordenação, uma falta de projeto. Agora, tal como eu disse, não existe só um problema por parte do treinador, existe também um problema na parte da direção, do presidente, e o projeto alarga-se também para aí, porque existir uma necessidade de vender jogadores, mesmo com vendas altas, é uma coisa que não me faz sentido nenhum. Nós conseguimos ver aqui que desde que o Schmidt chegou à luz, o Benfica já vendeu Darwin Núñez por 85 milhões, Enzo Fernandes por 120 e Gonçalo Ramos por 64 milhões. Isto dá-nos um total de 270 milhões de euros que o Benfica encaixou com estas vendas, fora salários, fora outras coisas. E portanto é um valor muito elevado nas receitas. E só estes 3 jogadores, fora outras vendas que o Benfica já fez, cobre na totalidade, e ainda sobram 20 milhões, aquilo que foi o investimento do Benfica até agora nas 3 épocas de Roger Schmidt. Nós conseguimos perceber a existência deste problema. O que é que o Benfica faz ao dinheiro e porque é que o dinheiro está a desaparecer assim, e porque é que existe a necessidade de aceitar uma proposta de 60 milhões por um jogador como João Neves, que é um jogador de 18, 19, 20 anos, que está na equipa do Benfica, faz uma época, 2, e sai para um PSG por metade da cláusula. Não faz sentido nenhum. Por esse mesmo motivo surge uma questão de porque é que João Neves é um jogador que neste momento tem de sair do Benfica. Não é um jogador que já esteja numa maturidade suficiente para ir para uma aventura ao ponto do Benfica não conseguir segurar mais. O jogador não saiu pela cláusula de rescisão e supostamente não queria sair, e portanto depois surge aqui a novela de João Neves não queria sair, Rui Costa não queria vender, o clube estava satisfeito com o jogador, mas ele acaba por sair. Portanto tem que haver aqui alguma coisa por trás que nós não sabemos. E o Benfica aceitar uma proposta por metade da cláusula de rescisão de um jogador que era de uma preponderância gigante na equipa do Benfica faz com que nós fiquemos todos com o pulgar atrás da orelha a pensar o que se passou na Luz, e porque é que mesmo com vendas tão altas existe a necessidade de vender um jogador que era o pulmão do Benfica. Fica esta dúvida no ar, e portanto nota-se claramente que existe aqui uma direção fraca por trás de Schmidt, que o Benfica vai ter a oportunidade daqui a cerca de um ano de pensar 2 vezes e
refletir se é aquele rumo que os benfiquistas querem para o clube e para a direção. Relativamente ao treinador, eu acho que já deveria ter saído na última temporada. Eu acho que não deveria ter continuado para esta, porque é um problema do Benfica e lá está, e é uma ausência de projeto gigante. É o Benfica não ter rumo com este treinador, é ele não saber o que quer, é o hoje contratar um jogador sobrevalorizado até, é o contratar jogadores demasiado caros hoje e amanhã já não servirem, é o contratar jogadores que vêm aos montes para substituir um e mesmo assim não conseguem substituí-lo, e portanto existe aqui um problema gigante no Benfica. Eu diria que, por exemplo, em relação a João Neves, aquilo que o João Neves iria dar ao Benfica desportivamente seria muito mais rico do que aqueles 60 milhões que ele deixou no cofre, porque, e vocês podem ver pela imagem, é o que muitos benfiquistas dizem, de que valem os milhões se não formos campeões. É isto que tem sido quase um eco no Benfica, porque toda a gente se pergunta o porquê de vender certos jogadores por determinado preço se não forem necessárias essas vendas. E portanto existe um grande problema na direção do Benfica e mesmo essencialmente com o treinador, com o Schmidt, que me parece estar completamente deslocado daquilo que é a realidade do Benfica. E depois o problema estende-se, porque para além dos fracos resultados desportivos e da falta de identidade que se faz sentir na equipa do Benfica, a falta de qualidade do Schmidt não é só dentro de campo. Portanto, a sua postura durante os jogos é péssima. Já vimos várias vezes o Schmidt com o Benfica em apuros e existir a falta de pulso do treinador, porque está simplesmente sem falar com os jogadores e mesmo com adeptos. Inclusive nós já vimos algumas confusões de Schmidt com adeptos do próprio Benfica também. E o Schmidt nas conferências de imprensa nunca responde a nada com certezas. Nós já vimos que a resposta dele acaba sempre por ser: não sei o que se passou, foi inexplicável, ou então a culpa é de tudo e de todos, inclusive dos árbitros, menos dele. E portanto o Schmidt nunca tem culpa de nada. E o Schmidt nunca leu mal o jogo, o Schmidt nunca leu mal o adversário, foi sempre o árbitro que não assinalou o penalti, foi sempre o árbitro que deu pouco tempo de compensação, e quando isto acontece nota-se perfeitamente que algo está errado. E quando o Schmidt é apertado por jornalistas, responde mal, porque também já aconteceu. E portanto vem sendo uma constante desde que o momento que as coisas começaram a correr mal, haver um Schmidt diferente daquilo que tínhamos quando as coisas corriam bem. A postura do Schmidt foi sempre muito positiva enquanto ganhou, mas assim que a realidade virou ao contrário, a qualidade do treinador também mudou completamente, tanto dentro como fora de campo, e portanto existem muitos erros e muita coisa que tem que mudar neste Benfica se quiser que as coisas mudem de rumo. E depois, claro, que pode sempre dizer-se, e é óbvio que se pode dizer, que o Benfica ainda pode perfeitamente dar a volta ao jogo e acabar por vencer este campeonato, por exemplo. Pode acontecer, claro que sim, até porque nós vimos que o Benfica, um mau Benfica, é superior a 80% das equipas deste campeonato. Portanto, pode acontecer o Benfica vencer o campeonato na mesma, claro que sim. Agora, se é a equipa que melhor joga a bola, não é, de longe. E se tem matéria-prima para fazer muito mais, tem. E se é uma equipa perdida, é. E que neste momento aquilo que se vê é muito mais grave do que aquilo que os resultados, por exemplo, da última temporada podem demonstrar. E portanto vê-se um Benfica muito fragilizado, vê-se um Benfica com muitos erros e muitas falhas que não se percebem, fora as opções do treinador, que são ridículas muitas vezes. Jogadores que deveriam jogar não conseguem porque não têm essa oportunidade, jogadores que estão a ter de 1001 oportunidades e não rendem, mas têm que jogar sempre, e isto acaba por também matar um bocadinho o balneário, e acredito que o ambiente que se faz sentir no balneário muitas vezes também não é o mais positivo, e isso nota-se muitas vezes em algumas conferências de imprensa do Schmidt. E portanto vamos ver o que é que se dá aqui com este Benfica e com estes problemas que têm sido constantemente apresentados. Por hoje é tudo, eu espero que tenham genuinamente gostado. Deixem a vossa opinião sobre este assunto aí nos comentários e vemo-nos num próximo vídeo.